Olá, gente. Eu me chamo Bruna Moura, sou estudante de produção cultural. Hoje a gente está aqui com um projeto científico da Universidade Federal Fluminense, na qual eu estou como colaboradora, e vamos entrevistar hoje aqui o Gabriel Castro. Gabriel Castro, 35 anos, fiz faculdade de História, trabalho atualmente na produção do Carnaval já há alguns anos. Sou diretor de ala de passistas desde os 17 anos. Eu fui o primeiro diretor, na verdade o diretor mais novo a assumir uma ala de passistas na Sapucaí, que foi o Império da Tijuca, em 2007. Hoje sou diretor de passistas da Unidos de Vila Isabel, do Arranco do Engenho de Dentro e da Acadêmicos da Abolição. Também sou diretor artístico do Império Serrano, inclusive minha escola do coração, não escondo de ninguém, e também coreógrafo da comissão de frente da Unidos de Vila Santa Teresa. E conta pra gente como é que você descreve um pouco do processo de preparação para os desfiles de carnaval. Então, o processo já começa, quando termina o carnaval a gente já começa o processo do próximo ano, né? Até porque começa as renovações de contrato, etc. Então você começa também a descobrir qual é o enredo, qual é a linha de trabalho que você vai fazer e tal. E como eu trabalho na questão artística da dança, ele tem vários processos dependendo do que eu esteja fazendo. Por exemplo, na comissão de frente, primeiro eu preciso saber o enredo, conversar diretamente com o carnavalesco, com a direção de carnaval, para entender a ideia dele, para eu também colocar as minhas ponderações e aí começar o processo já de pesquisa, né? Porque o carnavalesco vai ter a pesquisa dele e eu vou ter a pesquisa esmiuçada dentro do tema específico, né, que a comissão vai representar. Depois desse processo de pesquisa, etc., vou na escolha do pessoal, que eu tento manter mais ou menos uma base da galera que dança já. Até porque na Intendente Magalhães é um pouco mais complicado você ter os componentes fixos. Então eu tento manter a minha galera sempre durante o ano, municiando com outros trabalhos para poder fidelizar também o artista. E quando escolhe-se o samba, você começa a pensar exatamente na questão da coreografia, né? Eu não gosto de criar uma coreografia antes do samba. Muito embora pareça que uma coisa é ligada à outra, mas nem todo coreógrafo cria junto. Eu preciso do samba, até porque eu sou um produto do samba, sou um artista do samba, para eu poder coreografar. E a partir desse processo de coreografia e tal, a gente começa a fazer algumas mudanças e adaptações necessárias. E para chegar de fato no carnaval, né, da melhor maneira possível. E aí você tem vários outros profissionais também envolvidos. O carnavalesco, direção de carnaval, a galera que vai fazer a roupa da confecção, se tiver algum tripé, alguma coisa também, tem que se preocupar com isso, tem profissionais específicos para isso, para trabalharem diretamente comigo e com os meus assistentes. Cada profissional vai complementando. Exatamente. Nunca é uma pessoa só. O carnavalesco assina o carnaval e o coreógrafo de comissão de frente assina a comissão. Mas todos eles têm uma cadeia produtiva ali atrás deles trabalhando muito. Às vezes até mais do que eu mesmo. Embora eu goste de estar em tudo, fazer tudo, mas tem muita gente para fazer as coisas acontecerem. Isso é o processo de comissão de frente. Vou explicar, vou deixar a passista para o final, porque é a minha área de primitiva, né, desde o início. E tem a questão da direção artística, que cada escola pensa a direção artística de uma forma diferente. Como é uma função meio que nova no carnaval, pelo menos de nomenclatura, você sempre teve pessoas que faziam direção artística, mas às vezes acumulavam outros cargos. Então cada escola veio diferente. De uma maneira geral, é o diretor que ele é preocupado com todas as coreografias da escola, ele vai municiar exatamente a comissão de frente quando precisa de alguma coisa, ele vai fazer ou assessorar os outros diretores de produção ou também os outros coreógrafos que vão fazer aulas coreografadas, carro coreografado, etc. Então toda essa parte passa por ele, tanto da dança quanto artística no geral. Se tem alguma coisa teatralizada, tudo vai passar mais ou menos por ele ser filtrado. No meu caso específico do Império Serrano, ele se resume mais à coreografia e à sugestão de alguma coisa ou outra referente às outras alas de dança da escola, que eu tenho contato com a comissão de frente, muito embora menor, mas também tenho contato grande com a ala de passistas, até porque mais lá tem uma questão pessoal, porque eu fui diretor de passistas lá durante 6 anos, e a própria diretora de passistas foi minha passista. Então tenho contato com toda essa questão de dança na escola, mas crio as coreografias de todas as aulas coreografadas. Todas as aulas coreografadas do Império Serrano passam por mim. Ou coreografia minha, ou ideia minha, execução de algum assistente.
beleza? E esse processo, escolha primeiro de pessoal, eu tento manter sempre os mesmos componentes, mas é claro que de um ano para o outro sempre muda, uma pessoa vai viajar, outra pessoa vai para outra escola, outra pessoa não está no Rio e tal. E aí, já escolhendo o enredo, já começo a selecionar a galera, a fazer as inscrições, a escola faz as inscrições, e aí escolher o samba, a gente já vai parte direto para a coreografia. E esse trabalho diretamente também com a direção de carnaval e com o carnavalesco, porque ele já diz, ó, a fantasia é essa, então eu preciso que a coreografia seja representando exatamente isso daqui, entendeu? Ponto. E aí apresentamos isso no carnaval, eu fico responsável por todas essas aulas coreografadas e assessorando todas as outras partes que tem dança ou artístico ou alguma coisa teatral também na avenida. No caso de Aula de Passistas, que é a minha origem, né, que me deu esses outros trabalhos, é um processo um pouco diferente. Nós não trabalhamos diretamente com enredo, né? É um segmento. Segmentos são setores perenes na escola. Passistas, bateria, baiana, velha guarda e tudo mais. Então, independente do enredo, a gente vai estar lá e você não precisa trabalhar exatamente passista diretamente com o enredo. Você vai fazer alguns complementos dependendo do samba e do enredo em questão. Início de trabalho, essa época mais ou menos a gente já começa a ensaiar. Tem os projetos também, o projeto é durante o ano todo. O projeto consiste no seguinte: algumas aulas do Rio, sobretudo as mais premiadas, têm projetos. O projeto consiste em você dar aula, de fato, de samba no pé e das noções básicas da dança do samba. E aí, do projeto, você vai tirando os novos passistas ou aprimorando os passistas que você já tem. Porque durante o ensaio você não consegue, de fato, ensinar, corrigir um braço, corrigir uma perna, corrigir algum passo. Então isso a gente faz durante o projeto, que é perene, né? A maioria das escolas faz projeto quase o ano todo. Tem 12 meses no ano, pelo menos uns 10 meses as escolas têm projetos. Algumas reduzem para 6 meses, etc. Mas, por exemplo, no caso da Vila Isabel, é durante o ano todo. A gente só para no mês do carnaval, então são 11 meses direto de projeto. E aí, também não só passistas, né? Você pode ir lá fazer o projeto simplesmente porque você quer fazer uma atividade física. Essas pessoas são super bem-vindas também. Então a comunidade também é convidada assim, a inserir. Totalmente. De uma criança de 6, 7 anos a uma senhora de 70 anos. Tem alunos lá assim e que é a mesma aula, claro, respeitando a especificidade de cada corpo e nível de aprendizagem de cada um. A partir do projeto, a gente começa também os ensaios aí diretamente com a aula de passistas perene da escola. Até pra galera ir voltando, porque o passista é diferente do profissional do carnaval, muito embora você tenha passistas que são profissionais da dança também. Ele tem aquele período ali de 6 meses, 7 meses, e depois ele para. E eu acho também importante ele ter essas férias, sabe? Porque são muitos ensaios, é algo muito intenso. Então, quando ele volta, ele não volta diretamente para uma escolha de samba, para um show de escolha de samba. Ele volta primeiro com alguns ensaios para recuperar a forma, etc., para a dança voltar da forma que era, a gente trabalhando alguma coisa, e depois a gente começa a ensaiar para o show de apresentação na final do samba. Porque, pra galera que não conhece, escolhe-se o enredo, tem o tema, mostra-se a sinopse, que é como se estivesse discorrendo aquele enredo. Os compositores fazem os sambas, e esses sambas vão para uma disputa e tem uma final de samba enredo. Ali vai ser escolhido o hino oficial da escola que vai para o carnaval. Ou seja, aquele samba não sai do nada. Tem todo um processo. Na maioria das escolas tem uma disputa, um processo. Às vezes 20 sambas, já teve vezes que teve escola que teve 80 sambas escritos, entendeu? Para chegar num samba específico. Às vezes é o samba que todo mundo quer, às vezes é o samba que é melhor, teoricamente, para o desfile da escola, né? De preferência é o samba que todo mundo quer, porque todo mundo vai cantar aquele samba ali. Até para você trazer a sua comunidade para si, quando você tem um samba que a comunidade abraçou, é melhor. E aí a escola normalmente, hoje em dia, nos últimos 10 anos, 5, 10 anos, está fazendo um show exatamente para aquela final. Porque você vai receber, além da sua comunidade inteira, você recebe convidados das outras escolas, quase todos os outros presidentes, as ligas, os componentes das outras escolas que vão ver aquela final também, porque é um processo muito bacana de final e abre-se com o show da escola. Então ensaia o show da escola. Durante o ensaio do show da escola a gente já dá mais ou menos o caminho dos shows que vão rolar durante o ano,
shows que digo, tanto na sua quadra, quanto que você é convidado para outras quadras. Então você dá uma diretriz e vai fazendo mudanças durante o ano, né? Pós-final. Depois que escolhe o samba, o processo já vira outro. Como incorporar aquela música escolhida dentro da dança do samba. Então, aí vai uma parte muito pessoal. Eu vou dar minha interpretação, como tem uma base musical também, além de ser filho de músico, neto de mestre Linda Mangueira, sou afilhado de João Nogueira, cantor e compositor, e também fui ritmista em Escola Mirim, aprendiz do Salgueiro, onde também fui diretor de aula de passistas depois. Então, eu analiso o samba de uma forma um pouco diferente. Eu vejo a métrica, eu vejo a harmonia, para tentar inserir a dança do samba na melhor forma ali. Esse momento é o momento de sambar, esse momento é o momento que pode entrar algum passo, esse momento é o momento de respiro, porque ninguém samba 850 metros da avenida. Eu brinco que eu faço um trabalho muito específico. Aí é a maior diferença de trabalho, né? Eu e alguns poucos outros diretores fazem, que é interpretação da música, né? Como eu vou inserir a dança dessa galera dentro dessa música aqui? Porque é uma música, tem que ser interpretada, mas com a base de dança do samba. O passista tá ali para sambar, a coreografada tá ali. Enfim, cada aula tem a sua função. Então eu faço trabalho de interpretação e indico para ela, estão ouvindo samba? Esse momento é o momento que dá uma caída na harmonia. Então é um momento de respiro, momento do passista feminino, passista feminina interagir mais com o passista masculino, momento da menina trazer mais um rebolado, algum passo, masculino já brincar com outras coisas, fazer mais um riscado. Nesse momento é um momento de subida e assim a gente vai interpretando samba e normalmente isso vai dando certo, que é mais ou menos o que a bateria vai fazendo, né? Então, cada setor da escola precisa do outro. A escola de samba é um elo. Se um elo teve algum problema, isso, de certa forma, ele mexe em todo o restante. Então, eu preciso da música, eu preciso do cantor, eu preciso do compositor, eu preciso do tema, eu preciso muito da bateria, né? É a alma da escola de samba, o coração da escola de samba. E como você disse, eu não tenho experiência de ver o carnaval ao vivo na Sapucaí, mas eu acompanho de casa e é um grande espetáculo. Totalmente. Então, realmente, ter essa junção, um olhar de um diretor artístico, um diretor do samba, enfim, você precisa trazer essa magia, porque não é só uma música, não é só o samba. Tem que ter essa união se você quiser trazer o espetáculo, essa magia. Exatamente. Até porque você tem uma ligação de uma coisa com outra, tem que dar liga, né? Não adianta você ter um ótimo samba e você ter um samba, por exemplo, temático. Um samba falando de Nordeste e a bateria querer fazer, por exemplo, uma bossa que na verdade é um funk. Que é lindo. Mas não tá só que talvez não caiba com aquele tema. Sim. Entendeu? E aí também não cria também a representatividade, a alma. Porque o interessante do espetáculo, do carnaval, é as pessoas se identificarem. E é uma grande festa. A gente tem milhares de brasileiros que amam o carnaval porque é um período de festa, é um período de comunhão, é um período de identificação também. Exatamente. O mundo todo quase, né? O carnaval tem essa característica, mas o nosso carnaval é o maior do mundo, né? A maior festa popular a céu aberto. E contar uma história pessoal, eu fiz faculdade de História exatamente por causa da escola de samba. Porque os sambas que contavam histórias lindas do passado, que eu ouvia quando criança, então eu me apaixonei pela matéria por conta desses sambas. E aí eu falei, faz a faculdade? Qual faculdade você quer fazer? Eu falei, só tem como ser História. Eu só gosto exatamente disso. Dessa parte. E como eu já tenho 35, na minha época, 17, 18 anos que eu entrei na faculdade, só tinha faculdade de dança em um lugar no Rio, né? Era muito difícil. Era o FRJ. Exatamente. Era muito complicado e também rolava o preconceito de família e tudo mais. Vai fazer dança? Como é que vai ganhar dinheiro com dança? Hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar muito bem, dou aula tanto no Brasil, para artistas, para pessoas desconhecidas também. Dou aula fora do Brasil também, viajo o mundo todo dando aula. E o samba, eu consegui com o samba, assim, realmente estabilizar minha vida, dar uma vida bacana para as pessoas que estão próximas a mim. Também trazer assistentes que gostariam de trabalhar com a dança e às vezes não tinham caminho, mas tinham talento.
Então tem muita gente também empregada pelo samba, pela minha posição, também trago muita gente a reboque disso aí. Ou seja, é possível viver do seu Totalmente sonho, possível. é possível trabalhar com a dança e ter dinheiro e promover cultura e Exato. abertura de caminhos para É outras pessoas. difícil, É difícil, com porque certeza. você precisa ter uma visão geral, né? Como eu trabalhei muito tempo numa instituição bancária, então eu tinha que lidar com muita coisa, eu tinha que ter uma visão mais empresarial das coisas. Então, ter passado por esse processo de 8 anos numa instituição, quase 9 anos, também foi muito bom para o meu processo do samba, pós a instituição. Eu comecei a pensar também de forma financeira, de uma forma empresarial, de como fazer o meu trabalho crescer, de como atingir mais pessoas, de como atingir outros países, de como trazer pessoas de outros países para desfilar aqui. Então, essa visão também comercial e empresarial foi importante. Ela não é a mais importante, tá? O mais importante é sempre o cultural, mas eu acho que é necessário ter essa visão nessa atualidade, até para você inserir tudo que você tem dentro e absorver outras culturas, outras pessoas que gostam daquilo, mas não sabem como chegar. Então você tem que ser um canal que possa trazer essas pessoas, logicamente que respeitando o que já acontece, o que os nossos antepassados fizeram. Tem uma coisa que eu ouvi outro dia do Leandro Sapucaí, que é um grande músico, um cantor também, produtor, que ele dizia assim: a gente não cria mais nada. Os nossos antigos que criavam. A roda do samba quem inventou foi os caras. A gente está botando a coisa para girar. E claro, deixando a coisa assim, mais multicultural, trazendo mais pessoas, mas a base do samba é essa daqui e a gente tem que seguir isso. Ele é amado, respeitado e é uma cultura tão peculiar exatamente pelo que foi feito, pela simplicidade. Então, como fazer essa simplicidade chegar a mais gente amar isso e gostar disso tanto quanto nós gostamos. Acho que é isso. Gente, a gente trouxe bastante conteúdo, trazendo a questão da comunidade, do samba. E aí, só para retomar mais uma perguntinha, só para a gente trazer também um pouquinho mais de questões sobre a comunidade. Gabriel, qual o papel social e comunitário local da produção das escolas de samba? Então, é muito claro isso pra mim, até porque eu sou nascido e criado numa comunidade que é o Morro do Tuiuti, em São Cristóvão, que hoje a escola de samba do Paraíso do Tuiuti tá numa evidência muito bacana. Até por conta dos artistas que são dessa escola, e das artistas femininas que estão ali. Em diversas comunidades do Rio de Janeiro, não só Rio, Brasil, nível Brasil, porque quando você começa a dar aula no Brasil todo, você começa a entender, tem comunidade no Brasil todo, inclusive no mundo todo. Mas a nível Brasil, a nível Rio e São Paulo, muitas das vezes a quadra da escola de samba é o único lugar que você pode oferecer cultura para aquela região. Então é um ponto muito, muito sensível de que as pessoas veem aquilo como se estivesse no oceano e aquilo é uma ilha lá que você consegue se salvar. E muitas das pessoas se salvam exatamente ali. Eu não sei o que eu estaria fazendo hoje na vida se não fosse samba. Provavelmente não estaria fazendo nada errado, mas muitos grandes artistas que eu conheço, se não fosse o samba, se não fosse a escola de samba, talvez tivessem uma vida totalmente diferente. Então, primeiro é você se prender à arte, né? Você se prender a um lugar e dali você galgar outras posições. Vários artistas hoje super conhecidos, talvez se não fosse samba, realmente não estariam à margem da sociedade. Então, primeiramente, eu acho que essa função social. A escola de samba tem uma função social que é muito importante e é pouco falada fora da que a gente chama de bolha do carnaval. É pouco falado isso. A função da escola de samba ela é maior do que a questão cultural. A questão social é gigante. Vou dar 2 exemplos. De uma escola que eu já trabalhei, e é uma escola de coração, e de uma escola que eu moro muito perto, que é, por exemplo, o Morro de Mangueira. Vários amigos meus de infância, talvez, se não fossem a instituição Mangueira, e quando eu falo instituição Mangueira, instituição no geral, desde a escola de samba, a Vila Olímpica da Mangueira, aos projetos sociais que estão ali, vários amigos meus, se não fossem aquilo, tanto de Mangueira quanto de outras comunidades, se não fosse aquilo, eu tenho certeza que tinham ido para uma vida muito tortuosa.
Vou falar de uma outra que é o Império Serrano. Várias pessoas, vários que eu conheço, vários grandes artistas, sem citar nomes, com certeza se envolveriam com outras coisas que não são tão legais. Se não fosse o Império Serrano, se não fosse o João da Serrinha, se não fosse essa questão cultural e social que a escola de samba tem, faz e divulga muito pouco para fora dessas próprias comunidades, sabe? Então toda vez que alguém faz uma crítica à escola de samba, me dói um pouco, não é nem pela questão cultural só não, que ela por si só já é algo absurdo. E dou um exemplo muito fácil sobre isso. Fora do Brasil, as pessoas conhecem a cultura brasileira por uma coisa, escola de samba. E a escola de samba, ela tem tantos temas, e esses temas dão evidência a outras coisas e a outros ritmos musicais, as outras histórias brasileiras, que nada tem a ver, por exemplo, com o Rio de Janeiro. As pessoas conhecem por samba e futebol. E dentro do Brasil, talvez nós mesmos não tenhamos noção dessa importância cultural, desse cartão postal que é a escola de samba para não só para o Rio de Janeiro, São Paulo, que são as grandes praças, mas para o Brasil todo, né? Então, e tem-se uma visão muito positiva em relação a isso. E o sonho dessas pessoas é vir um carnaval em algum momento da vida delas. E quem vem volta. Quem vem traz família e tudo mais. Então são muito apaixonados sem às vezes nunca terem pisado aqui. Por exemplo, você nunca viu a escola de samba na Sapucaí, você viu de casa. E já te digo, é totalmente diferente e é muito melhor na Sapucaí, tá? Que é muito bacana ver de casa também, tá? Adoro ver desfiles, mas na Sapucaí é muito diferente. É outra energia, até o visual muda. Um espetáculo visual, musical e tudo mais. Então, a escola de samba tem esse papel também cultural e muito social. E é muito mais social do que cultural, tá? Em toda escola de samba você tem alguns projetos inseridos. Dificilmente você não tem uma escola de samba hoje que você não tem um projeto que seja inserido dentro da escola, que traga as crianças, adolescentes e adultos para dentro daquele lugar para comungar. Ou escola de samba que faz projeto na sua própria comunidade, que sai da quadra, que algumas quadras hoje não são exatamente dentro da comunidade, e que faz projeto lá, que leva a cultura para lá e de lá você resgata pessoas. Então existe uma função muito importante. E a função da comunidade na escola de samba, para terminar, sem comunidade não tem escola de samba. Não existe uma escola de samba que consegue ser perene, que consegue ter bons resultados, que consegue se manter muito tempo na elite, se ela não tiver uma comunidade forte, aguerrida, apaixonada por aquela escola e que seja respeitada pela escola, obviamente. Quais são os critérios avaliados durante os desfiles? Eu acho que agora já é uma pergunta mais técnica, trazendo um pouco da Sapucaí, quem sabe, ou até mesmo os projetos que são feitos, como você comentou no início, que o carnaval ele é o ano todo, é perene, né? E aí tem os projetos e tem a final. Como é que são esses critérios avaliativos? Então, avaliação de desfile no geral, né? Seria. Isso, de desfiles. Tem hoje 9 quesitos, né? Cada um é avaliado de forma diferente por um grupo de jurados escolhido pelas ligas. E aí existem os critérios de avaliação dependendo de cada um desses quesitos, né? E é um processo grande, assim, é difícil resumir aqui. O processo de avaliação. São 9 quesitos. Cada quesito é avaliado por um grupo de jurados escolhido pela liga, né? E existe uma contestação, às vezes, das escolas de samba e do público de como esses jurados são escolhidos. Mas eu gosto de acreditar que é de forma idônea, pelo menos. Mas eles têm um curso, né? E aí, para ser avaliado exatamente aquele quesito, mas cada quesito tem várias especificidades, né? Bateria, harmonia, você tem o samba enredo, você tem o enredo, então assim, são vários quesitos, como são diferentes, e cada um é julgado de uma forma diferente, tem pelo menos algumas regras, né? Você tem que ter um mínimo disso, isso tem que acontecer, isso se não acontecer tem perca de ponto. Por exemplo, casal. Casal tem várias especificidades, são só 2 pessoas defendendo um quesito que vale 40 pontos, né? Então você tem várias especificidades em relação à bandeira. A bandeira não pode isso, a bandeira só pode aquilo. Tem que apresentar a bandeira em dado momento e tudo mais. Não pode bater no chão, não pode cair, senão perde ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, tá? De um detalhe muito grande, que não tem a ver com casal, mas ele perde ponto.
Se a cabeça de uma porta-bandeira ou a cabeça de um mestre-sala cai durante a apresentação, você pode avaliar o seguinte: vai perder ponto ali, naquele quesito, ou vai perder ponto em fantasia? Dependendo de quem julgue, você vai perder nos dois. Mas o casal que não tem nada a ver exatamente com aquilo, fatalmente perderá aquele ponto. Então, às vezes, por causa de um detalhe, você já teve o seu carnaval comprometido em dois quesitos. E, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro você tem uma cabine dupla, tem uma cabine no meio da avenida que você julga 2 vezes. Então você imagina se acontece alguma coisa exatamente naquela cabine dupla. Às vezes uma escola que ia ser campeã por conta de um adereço que caiu, vai perder um ponto e às vezes vai perder o campeonato por conta de um detalhe. Existem muitos detalhes e muitas especificidades. Acho que não dá para explicar tudo aqui. Até porque nem eu sei tudo. Hoje o que eu mais estudo, além de comissão de frente, é a harmonia, né? Harmonia e evolução. Porque eu entendo que enquanto diretor de passistas, enquanto diretor artístico e também enquanto coreógrafo de comissão de frente, eu tenho que entender muito sobre essa questão do desfile, que é uma matemática. Por exemplo, eu sei o tempo que eu vou entrar na avenida, o momento do samba que eu vou entrar e sei mais ou menos quanto tempo eu vou sair. E sei que se passar um pouco disso, é porque teve algum problema no meio da escola, ou eu dei algum problema que vai fazer a escola correr. Então também há uma matemática em relação a isso. Quanto tempo cada ala passa, para a evolução no final ser perene, ajudar a evolução, ajudar a harmonia e tudo mais. Então é uma ciência que eu brinco que o desfile de escola de samba é uma coisa feita para dar errado. No final é uma ciência que dá certo, mas é uma ciência que é muito complicada. Você tem gente ali muito preparada, você tem gente muito inteligente, tem várias regras que você tem que seguir para dar certo. Não é simplesmente fez um carro, fez uma fantasia, bota nessa galera, canta o samba e vai desfilar. Não é isso, galera. Tem uma organização muito séria ali atrás. E aí você trouxe essa parte da matemática. Então acredito eu, posso estar sendo equivocada, mas vocês também trabalham então com uma margem de erro ou uma margem para mais. No caso, por exemplo, se houve algum atraso, seja por parte do diretor ou seja um atraso na própria avenida, vocês provavelmente já têm um plano de estratégia para conseguir minimamente reduzir um pouco dos danos. Para reduzir danos, assim, toda escola de samba tem o seu diretor-geral de harmonia, algumas têm um diretor de evolução e o diretor de carnaval ajudando a fazer isso. Eles já fazem essa conta e já fazem essa conta pensando nos problemas também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples e muito pequeno. Poderia dar um maior de comissão de frente, de ala coreografada, mas eu vou dar um muito pequeno que é ala de passistas. A Vila Isabel se preocupa muito com a evolução da ala de passistas dela, porque ela vem exatamente num setor muito importante da escola que a gente vem na frente da bateria. E a bateria tem que parar, ela não tem que parar, mas todas as baterias param para fazer sua apresentação para o júri, para o jurado especificamente. Então não pode a bateria parar e a ala que está à frente seguir. Então a gente já treina exatamente para, mesmo que a escola não pare, aquela ala vai, como é uma ala muito grande, na vila temos 90, se não me engano, a maior ala de passista em quantitativo do grupo especial, ela é uma ala que ela vem muito junto e depois ela pode sanfonar, porque o componente não pode andar para trás, mas ele pode ir para frente e ele pode espaçar um pouco mais. Então eu sei exatamente na avenida o ponto que eu tenho que parar. Isso é treinado, né? E isso é treinado com o diretor-geral de harmonia, o diretor de evolução, a direção de carnaval, junto com bateria. Então tem ensaios lá exatamente também para que isso na avenida saia da melhor forma possível. Esse ano até brinquei depois do desfile. Falei, galera, nós esse ano nos dedicamos 100% à evolução, para ajudar a escola a melhorar a sua pontuação nesse quesito. Até porque 2 anos anteriores, um ano anterior, nós viemos atrás e deu um problema exatamente ali com a ala que estava na frente. Não que quem dirigisse a ala estivesse com problema, mas era uma ala que não era treinada para uma situação de problema. Bom, sabemos que todo ano a gente tem renovações, a gente tem a tecnologia tem cada vez mais durante o samba, durante as escolas, tem sido inserido.
E aí queríamos saber, Gabriel, como é que é a questão da tecnologia e essa inovação, como é que impacta na produção das escolas de samba? Então, engraçado, assim, eu falo de uma forma macro e no meu segmento especificamente, né? De uma forma macro, todo ano você tem uma coisa diferente, algo novo. Um cara que inovou muito, e posso trabalhar diretamente com ele hoje por estar na Vila Isabel, que é o Paulo Barros. Trouxe muita coisa de fora, assim, tem um olhar diferenciado de trazer tecnologia, trazer coisas diferentes, né? Fez várias coisas bacanas que revolucionaram a forma de desfilar. E eu acho legal, assim, você trazer, mas respeitando a especificidade e o samba, né? Porque você tem que entender que ainda é um espetáculo de escola de samba, de comunidade, com raiz afrodescendente negra e tudo mais. Mas é bacana que essas inovações você traz esse ano em uma escola, dá certo, no ano que vem todos vão fazer. É meio que um vai seguindo o outro, né? No caso de ala de passistas, de tecnologia, teve poucas diferenciações, né? Ainda é o básico e o fato de você saber sambar. Mas você sempre vem trazendo outras danças e também a questão de YouTube, internet e tudo mais, ajudou muito a aproximar uma pessoa da outra. Por exemplo, eu dou muita aula online, algo que há 10 anos atrás, 15 anos atrás era inimaginável. Hoje você dá aula, da minha casa eu posso dar aula para pessoas do mundo todo. Faz uns 6 meses eu dei um workshop de história do samba para uma galera da Austrália, eram 50 alunos, ou mais. Né? 50 que viram. O contratante pode ter vendido esse workshop para mais 50, 500 e tudo mais. Então, a tecnologia na dança do samba, ela vai mais pela questão de telecomunicações, você ter o contato mais próximo às pessoas, de eu mandar um vídeo para alguém, essa pessoa poder reproduzir ou completar, mandar um vídeo para um assistente meu, falar, eu quero essa coreografia aqui, tá me faltando um 8 de dança entre isso e isso daqui, monta aí pra mim, a ideia é mais ou menos essa, dentro da base de dança tal e dança tal. Então facilita, né? A tecnologia conecta a galera da dança, mas não impacta, na minha opinião, diretamente no que é bom ou o que é ruim, sobretudo a ala de passistas. Mas em desfile, essa inovação é muito importante. Por exemplo, comissão de frente tem vários elementos. Alguns gostam de usar, outros não gostam de usar em casal. Esse ano teve, por exemplo, a Vila Isabel usando a luz e tudo mais. As escolas de samba agora estão usando a iluminação especial do carnaval. Então, todo ano a tecnologia vai sendo inserida e vai mudando também a forma do público ver o desfile e do jurado também fazer o julgamento do desfile. Né? E aí, nesse caso, também acaba trazendo um olhar diferente na questão do júri, né? Porque até então, por exemplo, a gente teve, eu não vou lembrar agora qual a escola, mas a gente teve uma escola que trouxe a questão de no meio do desfile na Sapucaí, a cabeça caindo. Isso da Tijuca, o próprio Paulo Barros fazendo. E isso foi um grande marco, porque aí depois, nos outros anos seguintes, cada escola veio tentando trazer uma inovação. Exato. E aí o júri acaba tendo um outro olhar, porque é uma tecnologia inserida e tem um outro cuidado também, como você disse, para manter o samba. Então, eu creio que o principal da tecnologia, assim, setores da escola, né? Visualmente, né? Para nós que colocando como público, comissão de frente, e também, de forma muito importante, mas algo que aí que o público não vê, ele vê o resultado, mas ele não vê o que acontece para chegar ali, sim, são os carros alegóricos. Cada carro tem uma tecnologia ali inserida, sobretudo os que tem movimentação. E aí você tem também a cultura brasileira dentro disso, você tem a galera de Parintins que ajuda a fazer isso, você tem projetistas, você tem engenheiros, você tem um monte de gente ali inserida. Tem pintor de artes, tem um monte de gente ali para dar aquele efeito que acontece, mas o público às vezes nem sabe o que está sendo colocado ali. Mas todo ano as escolas vão tentando buscar inovações dentro do seu orçamento também. E dentro do próprio território? Exatamente, para que as coisas aconteçam e fique um resultado bonito, né? Sim. Algo que visualmente seja bacana. Qual é o papel da música e do samba enredo? Para mim, o principal.
Eu não consigo ver um desfile de escola de samba, independente do setor que eu esteja trabalhando, se não tiver a música. No caso de comissão de frente e as aulas coreografadas que eu também faço, é primordial. Sem eles eu não consigo coreografar. Eu preciso muito do samba enredo, preciso muito daquela história que está sendo contada, da forma que ela está sendo contada, qual o tipo de linha que o compositor usou para chegar naquele resultado da história que ele está passando. Preciso ler a sinopse também sempre, para eu poder criar uma coreografia que seja totalmente conexão com a música que está sendo apresentada. Então, assim, para mim é o principal. E tem uma outra coisa, na minha forma de trabalhar. E na aula de passistas eu uso muito samba enredo, como eu falei anteriormente, para eu dar a métrica. Tipo, aqui a gente tem que subir, aqui a gente tem que fazer isso. Aqui cabe alguma coisa dentro do enredo, algum passo específico, muito embora eu seja um pouco contra passos e coreografias em aula de passista, que aí tem aula coreografada e a comissão de frente vai fazer coreografia, deixa o passista livre. Sim. Mas às vezes tem alguma bossa da bateria que pede alguma coisa e a própria aula já começa a fazer. Do nada eu tô vendo, tem 2 fileiras fazendo uma coreografia ali de 1 8, 2 8. E quando eu vejo que é uma coisa que está pegando, eu deixo ela fazer, desde que esteja dentro do contexto do samba enredo e do enredo escolhido. Então também há uma liberdade da própria equipe, da própria galera co-criar, né? Sim, eu dou essa total liberdade para a minha galera. Em todos os âmbitos. Desde da aula de passistas à comissão de frente, passando pela aula coreografada. Vem com uma coreografia. O grupo está fazendo, em algum momento, vejo alguma movimentação que foi feita diferente, e esse diferente foi melhor na minha ótica visual do que eu pensei, faz de novo para mim, por favor, fulano, fez. Agora deixa eu fazer junto contigo, filma para mim. Galera, vamos fazer isso daqui, que fulano fez. Eu não tenho nenhuma vaidade em relação a isso. Eu fiz, tem que ser o que eu fiz. Não, tem que ser o que vai ser melhor. Sim. E se o que é melhor veio do componente, não vai ser isso daí. Até porque quem vai fazer é ele, né? Ele vai saber o que é melhor para ele fazer ou não. Eu vou ter o olhar visual. Porque o que eu acho que o coreógrafo tem que pensar um pouco mais não é o que é bom para fazer ou o que é difícil para fazer. É o que de fora está sendo visto e tem o efeito necessário. Então, o coreógrafo tem que ter uma visão muito, às vezes, desprendida de público e de júri, para entender o que realmente dá efeito. E às vezes o que dá efeito é uma coreografia muito mais simples do que ele pensou inicialmente. Tem coreógrafo que chega na avenida e faz uma coisa super difícil, mas também tem não é uma crítica, é só uma observação, porque tem coreógrafos que não têm experiência com carnaval, ele veio de outra dança, por exemplo, o balé, super bailarino, etc. Mas a coreografia feita para o palco é muito diferente da coreografia e da dança feita na avenida. Ali você tem um outro campo de visão, ali é um outro tipo de espetáculo. O tamanho também. Tudo muda. Aquilo você vê de outra forma. Você tem gente te vendo aqui, você tem gente te vendo assim, você não tem ninguém te vendo de baixo para cima como palco. E é uma coreografia que precisa ser móvel. Porque você está num palco que você está se movendo dentro do palco. Ele é fixo, mas o desfile é um cortejo. Então, e é muito difícil você ser acostumado a criar uma coreografia para um espaço específico, que você fica parado dentro daquele lugar, e uma coreografia que precisa de segmento, precisa andar. Porque se você não andar, a gente volta lá para aquele problema de evolução e tudo mais. Então, é complicado para alguns coreógrafos. Isso não quer dizer que ele é ruim. Isso quer dizer que ele não tem aquela experiência de avenida e às vezes tem uma dificuldade de fazer aquilo. Então por isso que você vê gente que às vezes é criada em carnaval, que nunca fez uma aula de dança. Não é o meu caso, eu fiz algumas aulas e tudo mais, não sou formado. Muito embora hoje eu tenha conseguido que o passista tenha se tornado sindicalizado. O passista há pouco tempo atrás não é sindicalizado. Eu fui a pessoa que levantou a bandeira do sindicato de dança. Então hoje é reconhecido pelo sindicato de dança. Dou aula no sindicato de dança, faço avaliação da galera e tudo mais. Mas, às vezes, aquele coreógrafo vai lá e ele é inserido num lugar que é diferente do palco que ele está acostumado. Isso não quer dizer que ele é ruim. E, às vezes, o cara de samba que não fez uma aula de dança coreografa de uma forma incrível, que se comunica com o público e que dá nota. Então, não tem a ver exatamente com o teu grau de estudo, tem a ver com o teu talento e com a tua vivência.
No quesito de reciclagem, como é feita a pós-produção de um carnaval pela escola de samba? Então, para começar, as escolas de samba, quase todas, né? Quase todas, grupo especial e série ouro, que desfilam nessa época, e quase todas reciclam as suas fantasias. Algumas, o componente já assina um termo específico de devolução dessas fantasias, né? Só as aulas comerciais, que poucas escolas têm no especial, e acho que não tem tantas aulas assim, porque existe uma diferença aí de aula de comunidade e aula comercial, que é importante falar pra galera, que é o seguinte: aula de comunidade é aquela galera que ensaia o ano inteiro, ou paga uma taxa de inscrição pequena, ou não paga nada, e na verdade o pagamento dele é estar ensaiando durante o ano no ensaio recorrente da escola. Umas escolas ensaiam uma vez por semana, outras ensaiam 2 e tudo mais. Então aquela pessoa recebe a sua fantasia de forma gratuita. E você tem algumas poucas, como eu disse, as aulas que tem aulas comerciais. E aí o cara faz a venda, a escola de samba faz a venda daquela fantasia. Então, quando é aula de comunidade, já existe um termo que tem uma obrigatoriedade daquela devolução. Sim. Caso você queira desfilar no próximo ano. Então já começa a reciclagem daí. As aulas comerciais não é essa obrigatoriedade, mas há escolas que também fazem termos, que é o seguinte: se você puder devolver para ajudar a sua escola a realizar o próximo carnaval, ótimo. Vou falar de uma coisa que aconteceu comigo, não comigo, mas numa escola que eu trabalhava na época, que era o Império Serrano. Eu era diretor da aula de passistas, se não me engano, carnaval de 2015 ou 2016. Carnavalesco, infelizmente, já não está mais conosco nesse plano, que é o Severo Luzardo. E era um momento que o Império Serrano estava passando por dificuldades financeiras muito grandes. E aí ele chegou no barracão e viu um monte de colete de uma fantasia que já tinha sido usada em outros anos. Simplesmente ele pegou aqueles coletes, fez tudo o que tinha que fazer com a galera aqui da costura, etc. E botou aquele tecido dos coletes e forrou o carro. E você só sabia que aquilo foi forrado com aqueles coletes porque ele falava. E falou, inclusive, na TV Globo, que era a transmissora dos desfiles da série Ouro na época. Então, todo carnavalesco tem um grau de reciclagem, porque a escola já precisa disso. Eu não sei falar, eu já ouvi, mas eu não sei falar exatamente a quantidade, mas tem uma porcentagem média de reciclagem que você já faz no carnaval no próximo ano. Toda escola de samba, em algum grau, tem reciclagem dos anos anteriores. E ainda tem uma outra coisa, né? Umas reciclam mais, outras menos. Ainda tem uma outra coisa. Ainda tem a reciclagem de escola A pegando emprestado ou comprando ou recebendo doação da escola B. Porque também tem essa permuta entre as escolas. Também, por exemplo, tem muito o caso de uma escola ajudar a outra. Uma escola do grupo especial fez um enredo sobre Nordeste e no outro ano vai fazer um enredo sobre África. E aí o carnavalesco fala, eu não vou usar isso, porque tem isso. O carnavalesco já entra no barracão sabendo que ele não vai usar. Eu não vou usar isso, e vou usar isso. Vou transformar. E o que ele não vai usar, a escola ou vai vender, ou vai emprestar, ou vai dar para alguma outra escola de samba de uma série inferior, para ela poder fazer o carnaval dela. A gente brinca que às vezes a gente vê uma escultura aqui, e depois de 5 anos aquela escultura já rodou umas 4 escolas, ou está em outras escolas, e é isso. Essa reciclagem no carnaval. O carnaval referente à reciclagem é um exemplo. A reciclagem realmente existe, e ela é perene, e ela é necessária. Porque o material a cada ano fica mais caro, com a pandemia, não sei exatamente porque economicamente, todo o material de carnaval ficou mais caro e mais escasso. Sim. Então é necessária a reciclagem para as escolas de samba conseguirem fazer um carnaval digno dentro do orçamento que existe. Porque a gente tem uma coisa que é ver a escola de samba num olhar de público referente a grupo especial. O grupo especial tem subvenções, venda de ingresso e tudo mais, que conseguem dar dignidade para a equipe de criação fazer um carnaval bonito e organizado, beleza? Às vezes não necessariamente luxuoso, mas consegue fazer um carnaval bacana com o valor que tem hoje. Mas você tem as escolas de grupo de acesso, que já tem um orçamento infinitamente menor, tipo, não é nem às vezes 20% do que é o grupo especial, não chega nem a isso. E a cobrança é igual. E as escolas de Intendente Magalhães, do Rio de Janeiro, que são os outros grupos,
muito menos. Então, um carnaval que às vezes vai custar 500 mil, a subvenção é de 50. Isso é uma loucura. Então, não cabe, essa conta nunca fecha. Então, a reciclagem tem que existir, tem que estar aí. Inclusive, um apelo, né? Acho que podia ter uma verba maior, não só do governo, mas também talvez uma parceria com a iniciativa privada, para dar uma cara melhor visual e também um incentivo melhor financeiro para essas outras escolas de samba. Porque a gente vê 12 no especial, mas você tem mais 60, 70 escolas desfilando nos outros carnavais. E que também tem um potencial. Absurdo! Você tem escolas de samba que já foram campeões do grupo especial. O público da Tenente Magalhães todo ano, eu sei que eu tô lá todo ano fazendo comissão de frente ou ajudando algum amigo a fazer alguma coisa. Sim. O público é presente. E lá, como é de graça, é a galera que conhece o desfilante. Então você está sempre lotado, sempre cheio. E um carnaval, assim, que é feito totalmente de reciclagem, é 100%. Eu tenho familiares que, inclusive, já participaram de alguma ala, de algum grupo da Intendente de Magalhães, assim, adoram. Mas realmente vê que falta esse incentivo, esse investimento maior para elevar. Vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Um que vai acontecer e um que aconteceu. Na mesma comissão de frente que eu faço da Unidos Vila Santa Teresa, que é uma escola de samba ali do bairro de Rocha Miranda e tudo mais. Colégio, por ali. No ano passado a nossa roupa veio de uma quadrilha junina. E a roupa era linda. E a escola de samba veio me perguntar: Gabriel, você vai querer a roupa da quadrilha ou você quer que a gente faça uma roupa? Deixa eu ver a roupa. E é essa aqui. A gente não vai precisar gastar com roupa contigo? Claro que não, essa roupa já resolve o meu problema. Acabou, gasta com outra coisa. Faz o carnaval da escola. Porque essa escola, para o que eu quero, para o seu tema, para o que eu posso entregar de dança, resolve. E foi a escola de samba que foi a comissão de frente que mais foi fotografada, foi até parar no site da prefeitura. E para quem não sabe, uma escola de samba, uma roupa inteira completamente, a não ser a maquiagem, foi feita de uma quadrilha. Hoje, no próximo ano, o meu diretor de carnaval me perguntou, não vou falar a escola. Sim. Deixa de surpresa. Deixa de surpresa, até porque a roupa pode ter mudança. Meu diretor de carnaval me perguntou assim: poxa, nosso tema é esse, existe a possibilidade da escola tal doar algumas roupas pra gente. Você vai querer? Eu nem sabia se eu ia querer. Eu falei: se querendo ou não, pega. Porque é melhor ter e garantir usar do que faltar depois. Porque se a gente não usar, a gente devolve para a escola, ou se a escola deixar, a gente doa para outra coisa, ou bota no carro, alguma coisa do tipo. Até porque são temas que é uma coisa um pouco parecida com a outra. Então, a reciclagem, sobretudo nos grupos de baixo do Rio de Janeiro, né? A escola de samba tem menos grana, ela é 100%. Uma escola vai trocando com a outra, emprestando, ajudando, para todo mundo fazer um carnaval digno. Um comentário, eu acredito que essa parte da reciclagem também é importante na questão da sustentabilidade para o nosso próprio mundinho, né? Que a gente está vendo aí que está acontecendo muitas coisas e uma fantasia que terminou o carnaval e aí talvez não seja usada para essa escola, mas para outra escola pode ser usada, ao invés de se tornar um lixo obsoleto, ela realmente pode ser desmembrada e utilizada. Então, é um reciclado não só na questão financeira e ajudar outras escolas, mas também para o nosso próprio planeta. Exatamente. A escola de samba tem muito isso, essa questão de reciclagem e de pensar no futuro, né? Não é à toa as escolas de samba mirins aí. Então, a escola de samba, ela pensa muito no geral, ela tem... Não é à toa que a escola vem antes de samba no nome, né? Então, para você pensar nas futuras gerações, o que as pessoas podem fazer para ajudar o planeta e as suas próprias comunidades. Eu acho que a escola de samba seria talvez o maior, claro, puxando a sardinha para o nosso lado, talvez seja o maior case de sucesso cultural e social do Brasil. É exemplo para o mundo inteiro. E todo mundo do mundo que vem, conhece a produção cultural de uma escola de samba, volta assim, maravilhado. Não é à toa que tem escola de samba no mundo inteiro. E é sério, gente, quase todos os países têm escola de samba. E eu já fui em vários. E base totalmente brasileira. Eu acho que é isso, gente. Foi um papo muito enriquecedor. Eu aqui tô com várias coisas, nem sabia da maior parte e é muito conhecimento. Eu sou a Bruna Moura, estivemos aqui com o Gabriel Castro. E é isso.
Obrigada.